Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos conversar sobre o impacto da pejotização no caixa da Previdência Social. Após a reforma trabalhista do governo Temer, em 2017, a contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas na forma de MEI ou empresas vinculadas ao Simples quase dobrou. A vinculação desses trabalhadores como PJs reduz as despesas das empresas contratantes. Elas deixam de pagar direitos como 13º salário, férias remuneradas, adicionais de hora extra, FGTS e contribuição previdenciária. Por outro lado, para os cofres públicos, isso é um problema sério. Sem essa contribuição, o caixa do INSS, por exemplo, que já está deficitário, fica ainda mais vazio. A perda previdenciária causada pela pejotização é superior a 120 bilhões de reais. O cálculo foi feito por 2 professores da Fundação Getúlio Vargas. E neste Agenda Econômica eu converso com um deles, o economista Nelson Marconi. Professor Nelson Marconi, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Agenda Econômica. Obrigado a vocês, Antônia, pelo convite. É um prazer aqui poder conversar ainda mais sobre esse tema. Pois é, vocês fizeram um estudo bastante longo, né? Vocês estudaram desde lá 2012, na verdade, não foi só nem desde 2017, e chegaram a essa conclusão que a pejotização causou perdas importantes para os cofres públicos. E aí não só eu citei INSS, mas tem também FGTS. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre isso e esse crescimento de 2017 para cá. Pois é, a gente acompanhou a evolução do mercado de trabalho desde 2012, que é quando o IBGE mudou a pesquisa chamada PNAD, né, e passou a ter uma certa metodologia que é compatível dali para frente. Por isso que o ano de início é 2012. E o que a gente nota nesses anos mais recentes, né, principalmente depois da reforma trabalhista, é que aumentaram muito os vínculos, ou não diria os vínculos, mas os contratos, né, tá certo, de trabalho, né, os vínculos contratuais, digamos, né, que passaram a ser muitas vezes o que a gente chama de conta própria, né, com o CNPJ. O que é uma pessoa conta própria que tem um CNPJ? É o que a gente chama hoje de pejotizado, né? É a pessoa que ela deixa de ter um vínculo formal com a empresa, um vínculo de trabalho onde você tem uma relação entre empregado e empregador, e ela passa a ser um prestador de serviço, uma pessoa jurídica que passa a prestar um serviço. E esse movimento começou a se intensificar aí, né, tá certo, de 2017, 2018 para frente, em função da própria reforma trabalhista, né? E isso se estende tanto a cargos que são, na verdade, se estende principalmente para cargos que são profissionais liberais, né? Ou que de alguma forma são profissionais que têm uma certa qualificação de nível superior. Professor, né? eu vou só pedir para o nosso diretor de gravação colocar na tela um gráfico que nós fizemos a partir dos dados da pesquisa de vocês, da Fundação Getúlio Vargas, que mostra um pouco isso aí. Nós pegamos o corte de 2017 para cá, até porque já dá para ver que ele vinha bem mais baixo, né? E que teve um aumento aí bastante importante, principalmente MEI, né? Porque o MEI é realmente a pessoa que ela mesma é a empresa, né? Exatamente. O MEI é um microempresário individual, então ele é a própria empresa, né? E dentro desse grupo aí, a gente tem realmente ocupações muito distintas, né? A gente tem ocupações que são de, como eu falei, de escolaridade, de nível superior, e ao mesmo tempo tem ocupações que requerem uma qualificação menor, né? Tá certo? Ou, sem desmerecer, logicamente, mas são pessoas que ofertam de serviços pessoais, né? Tá certo? Que fazem, vamos dizer, o que a gente chama de serviços tradicionais na economia. Tem uma mistura aí, mas é muito orientado para a área de serviços, né? Mas teve esse crescimento realmente e uma perda dos vínculos tradicionais, que são os vínculos que têm uma proteção maior do ponto de vista da legislação, que são os vínculos com carteira assinada. Tá, agora, o Simples, quando a gente fala na empresa Simples, ela pode ter empregados, né? Ela pode, inclusive, ter um faturamento anual bastante grande, ter um faturamento mensal de cerca de 300 a 400 mil reais. E como é que essas empresas Simples, elas são prestadoras de serviço para outros e elas também têm dentro delas empregados? Como é que é isso?
Exato, elas são prestadoras pelo regime, tá certo, de tributação que elas estão submetidas, né? Elas, por terem um faturamento mais baixo e se encaixarem nessa regra do simples, né? Elas acabam tendo a possibilidade de adotar esta regra, né? Tá certo? Que implica em pagamento de impostos menor. Mas, né, elas também têm empregados, né? E esses empregados dela podem ser tanto carteira assinada, como podem ser também, dependendo da forma como eles fizerem esse contrato, um microempresário individual. E essa que é a grande distorção. A distorção é você pensar que você tem várias pessoas que estão dentro da tua empresa, que trabalham e que têm uma relação de trabalho típica de um empregado, e que elas estão, na verdade, contratadas como microempresário individual, como se fosse um prestador de serviço. Certo. Essa é a grande distorção que tem nesse processo. Agora, a gente teve aqui, só para dar mais uma última avaliada nesse mapa, nesse gráfico, a gente teve aqui em 2022, né, a gente está aqui saindo da pandemia, digamos assim, um pico aí dos MEIs, né, são cerca de 4 milhões de pessoas, não é isso? Não de pessoas, MEI no caso é pessoa e microempresa ao mesmo tempo. E aqui a gente chegou aí a quase 500 mil, a gente está mais ou menos no meio do mapa, né? Quase Isso. 500 mil empresas simples e se estabilizou de 2022 até 2023, que são os últimos dados que vocês têm. Mas teve uma queda grande no caso da MEI. Como é que o senhor explica isso? Olha, a gente explica essa queda, né? A gente olhou para isso, realmente achou assim curioso até, né? Tá certo, ter tido essa queda, não esperava isso, mas é um pouco em função do final da Covid, né? Tá certo, das pessoas que estavam tentando trabalhar de certa forma, de uma forma tentando trabalhar com assim por conta própria, né? Por não estarem arrumando algum tipo de outra ocupação com certo vínculo. E em 2023 isso melhorou um pouco. Né? Quando a gente fez esse trabalho no primeiro semestre a gente fez esse trabalho no início de 2024, a gente só tinha os dados até 2023. Né? Mas o que a gente observa em 2024 é que pelas próprias decisões do Supremo e da forma como o mercado se encaminhou, você teve uma recuperação, né, de novo desses vínculos das MEIs, tá certo? Né? Dessa forma de trabalho, digamos, de ocupação, que é a pejotização. E aí então, esse número voltou a voltar em 2024. Essas pessoas voltaram a ser empregadas formais das empresas, contratadas direto. Exatamente, uma parte delas voltou a ser, não dá para dizer que são elas, né? Tá certo? Nós estamos supondo, porque a gente não consegue na pesquisa tão facilmente assim identificar a pessoa, o que ela fez. A gente teria que achar algumas dessas pessoas aí dentro da pesquisa, né? Porque a pesquisa volta na casa de algumas pessoas só, ela não volta na casa de todo mundo, mas a gente poderia identificar algumas pessoas, o que aconteceu com elas. O que a gente sabe é que diminuiu o número aí em 2023, certo? Esse número retomou em 2024, que não está no gráfico, porque esse trabalho foi feito antes, né? Como eu te falei, foi lá no começo de 2024, e aumentou um pouco o número de empregados com carteira assinada, o que é um fato bom para o país, certo? Mas essa tendência de médio prazo, de longo prazo de crescimento das MEIs e do Simples, ainda que 2023 tenha essa oscilação, é uma tendência que a gente olha assim a médio e longo prazo. Tá. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão aí da categoria, né? Da remuneração dessas categorias de trabalhadores. Eu vou pedir para o nosso diretor para colocar o próximo gráfico, que a gente usou aqui como comparativo, né? O servidor público na lista, no trabalho de vocês, é a melhor remuneração, na faixa aí, na média aí, entre 4 e 5 mil reais. Como média, o MEI Simples, né, está aí na faixa de 4 mil reais, então é uma segunda melhor remuneração. CLT, contratado direto pela empresa, perto de 3 mil, e o CLT doméstico, pouco mais de R$1.000, normalmente o salário mínimo que os empregados domésticos e empregadas domésticas ganham, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa faixa, porque a partir desses números é que a gente faz uma arrecadação de impostos ou não. Não é isso? Que o governo faz arrecadação de impostos ou não. Exato. Então,
por exemplo, essa questão aí do serviço público, né? A gente tem uma remuneração que historicamente é mais alta do que a do setor privado, ok. Mas quando a gente olha dentro do setor privado, que acho que é o grande dado que eu acho que a gente tem que olhar aí, que a remuneração da MEI, né, tá certo, do Simples, é mais alta do que a das outras empresas, que são as empresas que trabalham por outros regimes de contribuição, né? Que seriam os regimes de lucro presumido ou lucro real. Né? São as empresas de porte maior. Você vê que o salário da MEI é maior. Né? Por quê? Ou do Simples? Porque boa parte dos contratados ou das pessoas que trabalham, não dos contratados enquanto serviço, né, mas das pessoas que atuam e estão nessa pesquisa, né, tá certo? E como MEI, né, ou que tem uma empresa dentro do Simples, mas principalmente como MEI, a gente viu até que o número é bem maior do que do Simples, né, são profissionais liberais, né, são profissionais que têm uma certa qualificação. Então, normalmente estão no setor de serviços e fazendo atividades que demandam escolaridade de nível superior e que, por isso, eles têm uma remuneração mais elevada. Então, é o próprio mercado de trabalho que concentra, né, esse tipo de relação na qual a pessoa se pejotiza em atividades que são melhor remuneradas. Então, por isso que a média é maior do que onde a gente vê os seletistas numa empresa. O seletista, ele costuma ter, a empresa ter todo, vamos dizer, empregados com todo tipo de qualificação, né? Agora, professor, vamos passar então para o próximo ponto, que agora se o MEI Simples ganha mais que o CLT empresa e que o CLT doméstico, vamos então para as perdas da arrecadação. O que é feito de arrecadação e o que poderia ser feito, né? A perda, no estudo de vocês, 144 bilhões de reais desde 2018 e valores de 2023, um trabalhador de CLT rende para os cofres públicos, em média, na forma de impostos, R$25 mil, enquanto um trabalhador na forma de pessoas jurídicas, os PJs, rendem apenas R$1.600, quer dizer, deixam nos cofres públicos R$1.600. Quem é que ganha, quem é que perde com isso aqui? Porque a gente já viu que as empresas deixam de pagar muitas coisas, né? Esses PJs, eles pagam Previdência e eles pagam FGTS? Então, você vê, mesmo com eles tendo uma remuneração mais alta, né, ou eles contribuem menos. A tabela está mostrando isso. A gente estimou qual seria essa perda, a gente calculou da seguinte forma, né? A gente viu quanto que um empregado seletista estaria recolhendo, né? Quanto que um pejotizado estaria recolhendo, com essa diferença que está na tabela, e aí a gente estimou que se os que foram pejotizados, se eles tivessem sido seletistas, quanto isso daria de receita a mais. Então, essa perda que está aí na tabela é justamente quanto que a arrecadação seria adicional se todos eles fossem seletistas, né? E acabaram se pejotizando. Quer dizer, é uma hipótese, né? Uma suposição, né? E aí atingiria esse valor. Como você pode ver, a arrecadação para o seletista seria muito maior do que se ele fosse como ele é, né, pejotizado. Por quê? Porque o seletista tem uma série de direitos e de encargos por parte das empresas, mas por outro lado tem uma série de direitos, né, que o PJ não vai ter, o pejotizado não vai ter. Então o pejotizado vai contribuir para a Previdência, mas vai contribuir, mas numa alíquota menor, né? Tá certo? O pejotizado, certo? Ele não vai ter direito a férias, ele não vai ter direito a 13º, como você falou, né? Tá certo? Ele tem uma série de outras contribuições sociais que não incidem sobre ele, né? Então, do ponto de vista da empresa, isso logicamente representa em cargos menores um custo menor. Mas isso é um problema também, porque lá para frente esse PJ vai se aposentar, ou vai pelo menos pretender se aposentar no INSS. Ele contribui obrigatoriamente ou ele contribui se quiser? Ele contribui, ele tem uma alíquota mínima, né, de contribuição para a Previdência, então ele vai ter uma Previdência muito baixa, né, tá certo? Ele não tem uma alíquota que seja suficiente para cobrir toda, vamos dizer, para ele ter uma aposentadoria tão alta como ele teria se fosse um regime seletista.
tá? Então, ele vai, na verdade, né, ter um benefício muito baixo e ele vai ter que recorrer a diversos serviços públicos, tá certo? Para poder, para ele, por exemplo, pode recorrer a serviço de saúde, ele pode recorrer a serviço de educação, então tudo isso também onera os cofres públicos, né? E essa questão da arrecadação menor da Previdência não é só a aposentadoria dele lá para frente que vai impactar. Como a Previdência é um regime de caixa, quer dizer, o que entra hoje paga as aposentadorias que estão hoje, o que vai acontecer? A gente tem uma série de pessoas que estão se aposentando pelo regime anterior, né? E o regime esperava que tivesse pessoas contribuindo da mesma forma. Nós não vamos ter pessoas contribuindo da mesma forma, com a mesma alíquota. Então, você vai ter, já no caixa da Previdência hoje, um déficit maior em função disso. Sim, e isso também vai ocorrer no futuro. Esse valor aqui é quase a metade do déficit que a Previdência tem hoje em 2024, né? A Previdência tem um déficit de 340 bilhões, mais ou menos. Sim, dados meio grosseiros, mas é em torno disso. E a gente tem aqui um déficit de arrecadação com os PJs de 144 bilhões. Exato, mas isso no acumulado, né, do período, sim. Tá? Agora, de toda forma, ele pensa, mesmo que você dividir isso por 5 anos, né, tá certo? É um valor razoável, pensando realmente num déficit que é de 200 e poucos bi, quer dizer, dá quase pouco mais de 10% do déficit aí ao ano, né? Certo? É pesado. Né? Agora, professor... Isso pensando que pode evoluir mais para o futuro. Sim, né? Certo? Então vamos chegar no ponto agora que o TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, vinha dando regularmente, e vários tribunais regionais vinham dando regularmente ganho de causa para pessoas jurídicas que comprovavam que, na verdade, tinham um vínculo de empregado com as empresas. Eles não eram uma empresa prestando serviço, eles eram empregados com aqueles 4 pontos, né, que caracterizam um empregado, que é o vínculo, a prestação do serviço diário, né, o controle do seu trabalho por uma chefia imediata, pelo seu patrão, um recebimento do salário mensal regular da empresa, né, são alguns dos pontos né, que caracterizam esse vínculo. Isso. E agora, recentemente, o ministro Gilmar Mendes do STF sustou essas ações todas e está para ser julgado. E o STF tem uma tradição nos últimos anos de considerar que o PJ, que é uma relação legal, está de acordo com a lei, portanto, ele não é um empregado, já que ele se propôs a ser contratado como PJ. Como é que o senhor avalia isso e qual a repercussão disso para os cofres públicos? Pois é. Se o Supremo realmente decidir, né, nessa direção, e eu acho que é uma direção complicada, por quê? Porque em alguns casos realmente você tem a prestação de serviços, em outro caso não, é claramente o empregado, né? Tá certo? E é o que você falou, o Supremo às vezes tem decidido por manter essa relação como se fosse uma empresa prestando serviço, quando na verdade é claramente de um empregado. Se ele decidir optar por essa flexibilização no mercado de trabalho, a gente pode ter uma perda muito maior para frente, tá? Porque a gente fez algumas estimativas, né? Tá certo? De que se porventura 50%, vamos dizer, das pessoas, à medida que perderem o emprego, mudarem de emprego hoje, não forem mais contratadas com carteira, mas forem contratadas como PJ, né, a gente vai ter uma perda de mais de 100 bilhões de arrecadação por ano, né? Na verdade, depende um pouco do critério que a gente está utilizando. A gente calculou entre 89 e 140 bi, depende se a pessoa fosse passar a trabalhar no regime do Simples ou fosse trabalhar hoje ela trabalhasse num regime de lucro presumido. Então, por isso que a estimativa tem um intervalo tão largo, mas é alguma coisa em torno de 100 e poucos bilhões, né, pela nossa estimativa, se 50% das pessoas que hoje trabalham com carteira, ao mudar de ocupação, passassem a trabalhar como pejotizados. Agora, quando a gente fala...
Certo. Quando a gente fala de uma empresa do Simples pode ter 4, 5 empregados e ela efetivamente pode prestar serviço para uma empresa maior. Então, esses trabalhadores que são contratados pela empresa do Simples, esse primeiro vínculo deles é um vínculo empregatício real, de CLT, e aí a empresa está prestando serviço para uma maior. Eles poderiam estar sendo contratados diretamente por essa maior, já que eles prestam serviço lá. Como é que é essa questão? Eles poderiam estar contratados tanto diretamente pela maior, como dentro da própria empresa que tem o Simples, eles também poderiam ser pejotizados, certo? Quer dizer, então você teria uma pejotização dentro da empresa que é o Simples e o próprio Simples também está prestando um serviço para outra empresa. Então isso poderia acontecer em cascata. Né? Certo? Quer dizer, não que necessariamente essa empregado dentro do Simples prestaria serviço lá para maior, mas dentro da empresa do Simples na qual ele está contratado, ele também pode ser pejotizado dentro da própria empresa. Né? Pode acontecer as duas situações, né? Por isso que eu falei, a gente estimou em 50%. Você fala, isso pode ser um número exagerado, mas se for um percentual um pouco menor, diminui a perda, mas tem uma perda significativa para a arrecadação, que aí impacta tanto a Previdência, porque, como eu falei, a arrecadação para a Previdência é menor, não tem arrecadação para o Fundo de Garantia, então o Fundo de Garantia que financia habitação, financia infraestrutura, que é uma poupança, de certa forma, das pessoas deixa de existir, né? A contribuição que tem, de certa forma, para outras atividades patronais, etc., esse tipo de coisa cai, né? E isso vai onera também o próprio serviço de saúde, né? Porque boa parte dessas empresas que são MEIs não vão ter plano de saúde, né? Tá certo? Quer dizer, ou vão ter um plano de saúde individual, que é uma coisa cada vez mais difícil hoje de se obter. Então as pessoas vão recorrer para o SUS, tal, tudo mais, né? Então a Previdência vai ter uma perda de arrecadação, a contribuição deles é menor, vão ter um salário menor, né, não um salário, uma aposentadoria no valor menor, e vão provavelmente onerar de alguma forma o governo lá na frente com mais despesas sociais, digamos, né, tá certo, com benefícios. Esse assunto sociais. vem sendo muito discutido no meio do direito trabalhista, né? O que o senhor avalia que seria uma solução meio termo que não fosse prejudicial nem para as empresas que já estão acostumadas com esse tipo de contratação e realmente têm ganhos, né, porque reduzem suas despesas com o pessoal, nem para os trabalhadores e nem para os cofres públicos. É possível uma solução que contemporize com essas três partes aí? Olha, eu acho que uma solução que contemporiza, é possível sim, uma solução que contemporiza essas três partes seria realmente pensar numa reforma tributária de uma forma mais abrangente, né? Tá certo? Quer dizer, de um lado as empresas estão pressionando, logicamente, porque elas querem ter um encargo trabalhista menor, né? Do outro lado, o governo, se abrir mão disso, vai perder receita. A alternativa das empresas hoje é um sistema tributário que implica numa queda de receita muito grande, que é o caso do MEI e do Simples. É importante a gente chegar numa situação intermediária, certo? Como o governo ele tem dentro da estrutura tributária dele, ele tem um peso importante, né, da arrecadação sobre o trabalho, da arrecadação sobre o trabalho, fundamentalmente, que é disso que nós estamos falando, né? Se a gente pensar numa reforma tributária mais ampla, mais abrangente, que o que a gente teve agora foi uma reforma tributária parcial, né, só dos impostos indiretos. Sobre a parte do consumo, não é? Do consumo, da produção e do consumo, exato. Né? E a gente teria que ter uma reforma que cuidasse também dos aspectos da tributação sobre o trabalho, sobre a renda, sobre a propriedade. Então, fazendo essa reorganização, você desonera mais o trabalho, certo? E faz dentro dessa composição uma tributação maior sobre a renda, logicamente, dos mais ricos e sobre a propriedade. Com isso, você consegue mudar essa dinâmica da tributação, porque na verdade você tributar o trabalho e tributar a produção, né, também do ponto de vista econômico é ineficiente. O certo é tributar, deixar as empresas produzirem, ter uma estrutura tributária parecida do que eu teria no exterior, na outra empresa, e tributar a renda de forma mais significativa. Então, o senhor acredita que é preciso complementar a reforma tributária com essa parte da tributação do trabalho, da folha de pessoal, como se fala normalmente, complementando com essa tentativa que tem agora no Congresso de tributar as altas rendas?
Exatamente, certo? E também olhando para o patrimônio, né? Tá certo? Quer dizer, não só para a renda, mas olhando para o patrimônio também, para fazer uma reforma tributária completa. Eu estou te dizendo que, lógico que você precisa de reduzir os encargos sobre o trabalho, chegar numa situação intermediária, como a gente estava falando, né? Mas dentro de um sistema tributário, que tenha uma racionalidade que não implique nem em redução, né? Tá certo? Da receita para o governo, nenhum aumento significativo que vai onerar a população. E você tem que fazer através de uma redistribuição aí da composição desses impostos. Então, é isso que a gente tem que fazer. Tem que reduzir o peso sobre os encargos sobre o trabalho, mas tem que pensar nessa realmente... Pensar não, né? Mas está certo, propor e buscar aprovar uma reforma sobre a renda e sobre o patrimônio mais ampla. Professor, o senhor coordena na FGV um curso de administração pública. Vocês têm alguma proposta para apresentar, tanto para o governo quanto para o Congresso, nesse trecho de reforma tributária? Olha, a gente estuda bastante aqui, a gente tem especialistas, né, que estudam essa questão da reforma tributária, né? A gente não fez nenhum plano assim. Na verdade, eu trabalhei como coordenador da campanha do Ciro Gomes 2018-2022 e lá a gente tem um plano de reforma tributária, claro, né? Mas assim, eu tenho outros colegas aqui que também trabalham com essa questão tributária, que não fizeram um plano redondo, fechado, mas que eles têm plenas condições conhecem esse assunto e que teriam como também redigir alguma coisa para, vamos dizer, tem isso estruturado, né? Tá certo? Não tem enquanto uma proposta pronta, mas sim, né? Tem outras pessoas aqui na Fundação Getúlio Vargas que trabalham fora, também na Escola de Direito, trabalham forte nessa questão tributária, que também tem propostas bem encaminhadas nesse sentido. Professor Nelson Marconi, muito obrigada pela sua participação aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. Muito obrigado pela conversa excelente. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.